eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um coelhinho numa toalha de lavar. Coelhinho de Páscoa? Pode ser? Pode não ser. Eu vou ler o Salmo 103, versículo 17. Diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou começar colocando diluente em toda essa parte aqui do fundo. Eu tô usando um pincel 10 sem aparar e o diluente. Se você não tiver diluente, pode colocar o clareador. Eu vou colocar porque eu vou preencher todo esse fundo como se fosse uma paisagem. E se eu trabalhar direto aqui na toalha com a tinta, vai ficar duro o tecido, vai ficar com muita carga de tinta, né? Então, o diluente permite que eu deixe aquela tinta bem suave e espalhadinha e homogênea. Sempre que você estiver passando o diluente ou mesmo clareador, você olhe assim contra a luz, porque você não deve deixar nenhuma parte sem tinta, sem clareador. E se você deixar naquele lugar, o pigmento vai pegar mais forte, ele não vai estar diluído. E isso vai deixar diferente a pintura. Passei bem certinho, olhei contra a luz, tá tudo certinho. Então agora eu já vou pegar a tinta. Eu vou trabalhar esse fundo com marfim, com o verde maçã e com o verde pinheiro. O marfim, e vou continuar com o mesmo pincel. O marfim é a mesma coisa que a cor da toalha. Mesmo assim, eu vou fazer assim, ó, umas manchinhas com marfim. Você certamente não tá nem enxergando, né? Porque ele é idêntico. Mas eu tô colocando umas manchinhas. Você viu que eu tiro o excesso aqui e coloco a manchinha lá. Aqui, ó, mais pro lado de cima. Agora, eu vou fazer umas manchinhas com o verde maçã. Lembrando que aqui tem diluente. Então, você não precisa colocar muita tinta. Pouquinho só, ó, ainda limpo o pincel. E vou fazer assim também, ó, manchinhas. Eu não vou preencher tudo, não. Agora, eu vou fazer algumas aqui embaixo também. E aqui embaixo, eu vou deixar um pouquinho mais carregado. Aqui em cima, bem mais suave. Sempre que carregar o pincel de tinta, usa aqui, ó, coloque aqui. Porque à medida que você vai subindo, já tem pouquinha tinta no pincel, então vai ficando bem mais levezinho. Não deixa assim pingadinho, tá? Coloque a tinta e dá uma limpadinha assim para todo lado. Dança ali com o pincel. Pronto, agora eu já vou pegar uma pinceladinha do verde pinheiro. Esse ainda é mais perigoso, porque ele é mais forte. Então, eu vou trabalhar com ele assim, bem de leve. E eu vou colocar uma intensidade maior aqui embaixo. Você vai colocando, vai subindo e a cor vai sumindo. Embaixo um pouquinho mais forte. Vai procurando acertar aqueles lugares que não tem tinta. Ó, e à medida que vai subindo é só mesmo um pouquinho. Caso você
não consiga fazer clarinho aqui, você põe um pouquinho do diluente aqui no pratinho e já coloca a tinta diluída no pincel. Aí você dá uma olhadinha para ver se ficou bem homogêneo, se um lado não tem mais tinta que o outro, se um lado não ficou mais escuro, mais claro. Se ficou mais escuro, é mais complicado. Se ficou mais claro, é mais fácil você arrumar. Bom, o meu aqui acho que já deu. Agora nós vamos para as orelhas do coelho. Eu tô aqui com o pincel número 2 e eu vou colocar branco aqui, ó, dentro da orelha, mas eu não vou chegar assim exatamente ali na borda. Olha, já coloquei nas duas. Meu pincel nem vou lavar. Eu já vou pegar o Tutti Frutti e vou começar aqui de baixo, ó. E eu vou subindo com ele assim meio em V. E esse daqui eu vou colocar aqui também, vou contornando. Depois eu vou pôr um pouquinho aqui, ó. Não tô na borda, viu? Um pouquinho pra dentro. A toalha tem um felpudinho bem ali. Tudo bem, eu faço um pelinho ali depois. Pronto. Não lavei o pincel. Vou pegar um pouquinho do camurça. Você pode pegar um jatobá, colocar um pouquinho do branco, ele vai ficar quase o tom do camurça. Você pode usar um marrom café, pode usar até o amarelo ocre. Coloca uma pontinha de sépia no amarelo ocre, você vai ter um tom assim bem parecido. E eu vou preencher essa parte aqui, ó, de fora. Aqui eu vou subir fazendo um contorno. E aqui eu vou preencher também. Do lado de cá é essa parte aqui que eu preencho. E aqui em cima eu deixo um contorninho um pouquinho mais largo do lado esquerdo. E do lado direito eu deixo só mesmo a largurinha do pincel. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de sépia. Eu vou colocar aqui no pratinho, porque eu vou pegar bem pouco. E eu vou colocar aqui, ó, assim, manchinhas. No pezinho da orelha. Com pinceladinhas. Ó, peguei um pouquinho de tinta e eu vou dando apertõezinhos. Aqui na beiradinha do lado de dentro. Do apertãozinho, depois eu passo o pincel bem de leve. Ó, assim. E nessa orelha aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. E depois aqui na beiradinha também. Uma disfarçadinha. Aqui eu já vou colocar só um pouquinho aqui embaixo, eu não vou subir até lá. Agora nós vamos fazer o corpinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do camurça e vou colocar aqui, ó. Esse é o ladinho. E aqui a gente tem um outro ladinho. E eu já vou pegar um pouquinho do sépia e vou deixar aqui, ó, o cantinho mais escurinho. Aqui também. Você viu que eu tô trabalhando tudo com pinceladinhas? Porque o coelho tem textura, então a gente não deve deixar muito lisinho. Agora eu vou fazer aqui, ó, a testa dele. Eu vou usar aqui logo acima do nariz. Eu vou usar o camurça, aqui, aqui, ó. Não deixa aquela linha reta, porque depois vai ficar mais difícil de emendar a cor, tá? Aqui eu vou colocando
não vou chegar na borda. O movimento é esse aqui, ó, que a testa tá gordinha, tá redondinha. Até a pincelada de preenchimento, eu tô fazendo assim, riscadinha. Aqui, ó, não cheguei na borda, mas dei umas pinceladinhas, dei uma sujadinha. Aqui, assim. Já vou pegar um pouquinho do sépia. Eu vou deixar mais escurinho, bem aqui, ó, em cima do nariz. Ó, eu vou dando pinceladinhas pra cima, nesse movimento. Que aqui no meio fique mais comprido. Aqui vem diminuindo, do lado de cá também, ó, vai diminuindo. Mais uma pinceladinha, porque eu não consegui chegar até o final ali. A linha central seria essa aqui, ó. Então, aqui pro lado eu venho diminuindo e pro lado de cá também eu venho diminuindo. Mais um pouquinho e vou colocar aqui, bem aqui atrás dessa faixa aqui do olho. Agora eu lavo bem o pincel e eu vou usar o branco para fazer aqui, ó, a finalização. Olha só, o branco ele vai entrar em cima do camurça. Eu não vou passar esse branco em cima do sépia. Bem pouquinho e sempre assim, arrepiadinho. Não é para ficar assim, tá? Eu bati o pincel para colocar a tinta. E agora eu faço o movimento de vai e vem com o pincel para dar uma desmanchadinha, para ficar só uma coisa iluminada. Agora indo, seguindo, eu vou fazer aqui, ó, em volta do olho com o branquinho puro. Chegando ali, eu vou terminar também fazendo pinceladinha crespa, ó. Nessa parte aqui, eu vou colocar uma sombra com um pouquinho de camurça. Aqui, ó, atrás do olho, bem pouquinho. Vou até chegar um pouquinho mais isso aqui. Deixar assim mais arredondadinho. E agora eu vou pôr um pouquinho mais de sépia também. No teu risco, isso daqui já vai certinho, tá? Aqui eu vou dar uma clareadinha. Eu vou preencher agora o restante, menos narizinho e boquinha. Não, vou preencher agora o narizinho. Eu vou colocar o tutti-frutti. Eu vou pegar um pouquinho do camurça para fazer uma pequena sombra e mais um pouquinho agora do sépia. Vou disfarçando. Vou iluminar ali em cima com um pouquinho do branco. Pronto. Agora eu vou preencher esse restante aqui todo de branco. Lembrando que aqui, ó, é crespinho. Então, você não deve fazer linha. E aqui pode passar o branco em cima, que vai aparecer o risco do carbono. Ó, aqui eu preencho a boquinha, eu deixo. Que a boquinha é escura. Se eu colocar o branco, demora mais, tem que esperar secar. Aqui e aqui, vou preencher tudo. Eu comecei a colocar e até esqueci de terminar. Essa parte aqui, ó, até encontrar o escurinho ali, você vai colocando o camurça e vai sumindo o camurça dentro do branco, ó, tá vendo? Ele vem diminuindo. Você não pode pegar o branco e levar ali, que ali é mais escurinho. Vai ficando assim, ó, sombreadinho.
Olha lá. Cada vez que você tiver que voltar aqui para arrumar ali, por exemplo, eu vou ter que lavar o pincel. O lado de cá é aqui, ó, atrás da bolinha da bochechinha. Aí você vem colocando o camurça em cima do branco. Ele tá meio de perfil, tá? Então, essa bolotinha aqui é maior do que essa mesmo. Agora, eu lavo meu pincel pra fazer aqui a finalização. Vou pegar um pouquinho do sépia. E aqui eu tenho uma linha. Aqui eu tenho uma linha. Aqui eu tenho um risquinho. Aqui, ó. Então, eu deixo só uma beiradinha ali. Com esse sépia, eu vou definindo aqui essa área do queixo dele. Como eu tenho o branquinho, então não tem problema colocar um pouquinho do sépia, só vai ficar um pouquinho, parece que tá sujinho. Faz uma sombra. Eu vou usar agora um pincel 0, porque o pincel 2 fica muito grande. Aqui no olho a gente tem um pedacinho de branco. E o restante aqui eu vou preencher com o preto. Ó, puxei um rabinho aqui, vou puxar um rabinho ali. E agora, usando só um pouquinho de tinta, um contorninho, pegar um pouquinho mais de tinta, pegar daqui mesmo. Pronto. Já lavo o pincel. Já vou colocar, eu vou colocar aqui, ó, o brilho. Vou pôr mais um pequenininho em cima, assim. Só com um pouquinho de tinta no pincel, eu vou colocar aqui um cílio. Não é aquele cílio de boneca grandão, tá? Tem que ficar saindo do contorno e fazendo esse movimento. Geralmente eu ponho um maiorzinho no meio, depois eu vou diminuindo, um menor para cima e um menor para baixo. Aí. Já lavei meu pincel e agora eu vou colocar aqui, ó, na boca o tutti-frutti. Puxa um pouquinho. Limpo o pincel. Pego um pouquinho do sépia agora. Eu vou dar uma sujadinha em cima do tutti-frutti. Mas aqui embaixo ficou mais rosadinho, ó, tá vendo? Deixei bem escurinho dos dois lados. Acentuar um pouquinho mais aqui essa parte também, deixar um pouquinho mais escurinho. Um pouquinho de camurça aqui, para dar uma quebradinha. E agora, o dentinho. Eu acho que eu preciso reforçar um pouquinho mais o camurça aqui. Assim. Peguei o pincel 2 de novo. E agora eu vou usar só o branco. Aqui, ó. Vou reforçar, porque o risco ficou aparecendo. Aquela primeira camada de branco que eu coloquei, eu deixei acabar exatamente em cima do risco. Então, agora ele tá aparecendo. Eu tenho que disfarçar. E eu vou usar esse mesmo pincel. Aqui, ó, eu tenho uma pequena sombra. Então, eu vou colocar uma camadinha de tinta. Eu não tô fechando aqui, você viu que eu coloquei aqui, ó.
só para dar uma clareadinha no peitinho dele. E tô batendo um pouquinho mais de tinta branca na borda, só para cobrir o risco do carbono. Aqui também eu vou pôr mais um pouquinho. Cobri o risco e criei um outro problema. Ficou um contorno branco ali, né? Então, isso eu vou resolver assim. Nem lavei o pincel. Peguei um pouquinho do camurça e agora eu vou colocar o camurça aqui, ó. Bem na divisão, em cima da borda do branco ali. Puxando pra dentro. Ó, isso vai fazer com que fique bem branquinho o contorno, mas não ficou aquele branco puro aqui dentro, em cima do camurça e do sépia. Essa parte aqui tá por cima desta. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, esse branquinho aqui, ele pode descer. Um pouquinho só de tinta. Eu venho batendo aqui, ó, até aqui. Por isso que eu escureci um pouquinho mais ali agora. Isso aqui também tem que ficar mais crespinho. Eu fiz, ficou bem lisinho, bem redondinho. Eu vou só bater o pincel. Vou escurecer um pouquinho mais aqui, que ficou uma divisão entre os dois. Não quero divisão. E vou colocar um pouquinho de tutti-frutti aqui, ó, na bochechinha. Agora, eu vou fazer os bigodinhos aqui, ó, saindo daqui. Vou fazer 1, 2 e 3. E saindo daqui, de cima do cor de rosinha, eu vou fazer 1, 2 e 3. Vou usar o pincel 0, vou usar o sépia. E a gente pode colocar tinta assim, ó, no pincel, com o pincel no pratinho, tirar o excesso, aí você vem com ele só com um pouquinho de tinta na pontinha. Dá uma torcidinha para sair o excesso, aí vem com ele assim, ó. Você viu que o meu dedinho tá aqui encostado. Meu dedinho me dá sustentação aqui. Pronto, cheguei até o final. Vou fazer pro lado de cá também. Aqui é mais difícil fazer nessa posição. Então, eu vou girar, vou fazer e depois eu mostro pra você pronto. Já vou mostrar um outro detalhe. Você viu que eu fiz uma interferência aqui com o molde vazado, com o stencil? É esse aqui, ó. É esse stencil da Little Art. Agora eu tô guardando o papelzinho. Ele é assim, só que eu fechei aqui com um pouquinho de fita crepe, porque eu só quero essas linhas, só para encaixar aqui no cantinho. Eu posicionei bem aqui na beiradinha e aqui na beiradinha também desse detalhe da toalha. Tô usando um pincel número 8, ele tem mais cerdas, não é aparadinho. E eu gosto de colocar tinta no pratinho, eu carrego a tinta e daí venho colocando devagarinho, pedacinho por pedacinho, com cuidado para não vazar para fora e sempre sem arrastar o pincel para não entrar tinta lá por trás, por baixo, porque daí estraga o que você está fazendo. Aí, quando você termina de passar a tinta, você segura e levanta para ver se saiu direitinho. Saiu direitinho, então posso tirar. Aí, eu fiz mais uma interferência aqui. Tá vendo aqui, ó? A linha passou para cima.
Então, eu vou contornar aqui com o pincel 0, em cima daquele risco, e aqui eu subo reto até em cima. Isso é só uma sugestão. Você pode fazer sem isso daqui, você não precisa ter esse stencil, você pode usar um outro, se você quiser. Aqui também, ó, eu continuei a linha. Aqui eu fui fazendo até encontrar o coelho. Pronto. Você pode pôr um outro stencil de uma outra forma, se quiser pode fazer esse fundo também nela inteirinha, colocar um stencil dos ladinhos, qualquer stencil que você colocar aqui, assim de cantinho, vai ficar bonitinho. Eu vou deixar essa boquinha um pouquinho mais arredondadinha. Acho que vai ficar mais bonitinho. No teu risco vai certinho, tá? Eu pintei ela aqui bem aberta, porque eu não tinha nem feito o risco. Um pouquinho mais curvo. Isso, assim vai ficar mais fofinho. Aqui nós temos nosso coelhinho pronto. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. Se você pintar, fizer outro tipo de intervenção aqui, por favor, tira foto junto e manda para mim. Eu gosto de ver as variações. E aí eu posso mandar um beijinho especial para você no final de algum vídeo.